gente, boa noite. Quinta-feira, mais uma live sobre um outro tema que bastante gente tem dúvida, já me perguntaram muitas vezes, e eu também tenho muita dúvida sobre, porque é meio novidade para mim também. A live de hoje vai ser com a doutora Flávia Cardoso, ela já entrou aí, eu já vou convidá-la para entrar na nossa live aqui, só vou compartilhar a live nos grupos para o pessoal conseguir acompanhar também, tá? Só um minutinho que já começo a live real oficial. Voltamos, agora vamos lá. Bom, a doutora Flávia, ela é fisioterapeuta, ela trabalha com fisioterapia, tem pós-graduação na área também, pós-graduada também em oncologia pela Escola de Cancerologia Celestino Porrol, na Secamão Center. Boa noite, doutora. Acabou que você está aí. Bem, tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo bem também. Calorão, né? Nossa, tá muito quente. Parecia que ia melhorar amanhã, mas agora parece que vai melhorar segunda-feira. Tá difícil. Tá difícil. Né? Mas vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por ter aceitado o convite. Sem dúvida, esse é um assunto muito importante. Tem muita, como eu falei na introdução aqui, tem muita gente que me pergunta sobre, mas como também é um pouco de novidade para mim, eu pensei nada melhor do que um especialista no assunto para falar. Então, falei com o Dr. Caio, ele me fez o intermediário do nosso contato e estamos aqui hoje. Para começar, eu queria que você complementasse a sua apresentação, se for o caso, e começar explicando o que é a fisioterapia pélvica, para que ela serve, vamos dizer assim, para daí a gente desenrolar para as perguntas seguintes, tá bom? Tá bom, então vamos lá. Obrigada, agradeço você também pelo convite, é um prazer estar aqui esclarecendo aí sobre a físio, falando de físio para esse público tão especial, né? Então, o seguinte, quando eu me formei, eu já tinha optado pela fisioterapia uroginecológica, que na época, em 2004, era essa nomenclatura. Então, era uma área muito restrita, super nova, não tinha muitos cursos de especialização a respeito, a gente tratava mais mulheres na fase da menopausa, né? Então, assim, era um público bem restrito. E aí eu tive o prazer de conhecer o Dr. Caio em 2006, e foi quando a gente começou a trabalhar junto. E a gente abriu os olhos, porque até hoje a gente trabalha junto, e eu tenho esse privilégio de ter ali um professor do meu lado todos os dias, e que ele me ensina e eu aprendo com ele sempre, né? E aí eu conheci o pessoal, o público da Mielo, e eu não tinha esse contato, porque era uma área muito restrita, né? Hoje a fisiopélvica virou uma área gigantesca aí, e tem até subcursos dentro dela, né? Então tem um pessoal que trabalha só com gestantes, eu que fico com disfunção miccional e anorretal, então tem um pessoal, tem só de criança, né? Então hoje a área cresceu, a especialidade cresceu, e fala-se muito mais de fisioterapia pélvica hoje do que falava em 2006, né? Sim. Quando eu estudava mato, as coisas eram diferentes, né? Oi? Quando eu estudava mato, né, nos falava muito pouco sobre, era muito incipiente a coisa, nos falava muito. É muito início, né? Hoje, graças a Deus, melhorou muito, cresceu muito, e a gente tem aí público de todas as idades, desde criança a idoso. Legal, muitas coisas estão evoluindo. Só dar uma boa noite para o pessoal que está entrando aí. Vi que Neuza está aí, Letícia está aí, Angélica, Tiago. Fala, Tiago, tudo bem? Nando, Letícia está aí, minha mãe está aí. Bom, vamos lá. Gente, se vocês tiverem perguntas, já reforçando, temos umas perguntas prontas aqui já também, mas se vocês tiverem perguntas, podem mandando também, que a gente vai respondendo na medida do possível, tá? Então, eu já explicou como que é um pouco da introdução da fisioterapia pélvica, como que ela funciona, quais são os métodos de aplicação, vamos dizer assim, da fisioterapia pélvica. Você comentou que tem desde criança até idoso, então eu queria que você explicasse um pouco dos métodos da fisioterapia pélvica e depois focasse na parte de mielo e bexiga e tendinogeia especificamente.
Então, o que que a gente faz? A gente reabilita o assoalho pélvico, modula a bexiga, né? Então, em resumo, a gente vai tratar as disfunções miccionais, sejam as incontinências urinárias por bexiga hiperativa ou por uma incontinência de esforço, que daí é um caso que já tem que trabalhar mais musculatura de Uhum. assoalho pélvico. A gente cuida das disfunções anorretais, então as constipações, né? E a gente vai atuando aí nessa sintonia aí com os pacientes, dependendo do que eles apresentam para a gente. Então, a gente reabilita, previne, né, e melhora a qualidade de vida desse paciente que a gente está tratando, seja ele um paciente neurológico ou não. Certo, entendi. E como você falou, como desde criança começa. Tem alguma idade específica que já se pode começar ou não? Ou isso independe do caso? Atendendo as crianças lá na faixa de 6, 7 anos, né? Que aí já tem uma maturidade ali do sistema miccional, do sistema urológico, e aí a gente vai atuando. Então tem as crianças com enurese noturna, que é o famoso xixi na cama, que a gente trabalha, melhora a corporal dessa criança, dá a noção, né? Ela tendo controle muscular, a gente consegue evoluir bastante e criança melhora super rápido, né? Então, normalmente 10 sessões a gente já está dando alta para essa criança. Essa é uma pergunta que eu fiz também. A partir de quanto tempo, mais ou menos, você começa a ver um certo resultado a partir dessa terapia? Jovem, adulto e idoso já demora um pouquinho mais, né? Vai depender de cada caso. Mas com criança é rapidinho. E quais são essas melhoras que já começam a ser observadas das sessões, por exemplo? O que já muda? O que normalmente acontece depois de um certo tempo de tratamento? Ou o que pode melhorar, na verdade? Quando a criança consegue ter a consciência dessa musculatura do assoalho pélvico, melhora a incontinência urinária, por quê? Porque ela controla melhor e consegue armazenar mais xixi na bexiga, esvazia melhor essa bexiga, porque a gente não ensina só a fortalecer, a gente ensina a relaxar também, esvaziar bem essa bexiga, né? E aí ela vai melhorando. Então, uma queixa assim, muito comum é, toda hora tá com a cueca ou a calcinha molhada. E aí percebe-se que não está mais acontecendo isso. Então, à noite, não molha mais, então a gente faz diário nutricional para a noite. O dia que molhar, pinta a nuvem. O dia que está seco, pinta o sol. E aí a gente vai monitorando essa criança. Existem alarmes também noturnos para a gente monitorar. E aí eles vão evoluindo aí. Bem, graças a Deus. Que bom. E falando um pouquinho sobre métodos e tal, só para tornar um pouco mais tangível para quem está vendo a live, fisioterapia convencional, vamos dizer assim, tem muito a ver com a questão do choquinho, vamos dizer assim, lá, por exemplo, tem infravermelho e tal. Na fisioterapia pélvica, como que funciona? Quais são os métodos que se usam normalmente? Ou o exercício, essa questão da consciência que você falou, como que funciona? Então, a gente avalia e aí a gente traz o tratamento. Então, a gente pode fazer uma eletroestimulação normalmente com criança de tibial posterior, tá? Então, a gente aplica os eletrodos na perna ali e a gente estimula a bexiga, modula a bexiga dessa criança, ensina exercícios para que ela faça a contração. E aí a consciência corporal vem do exercício, porque a partir do momento que ela sabe contrair e sabe relaxar, a gente começa a orientar essas questões. Olha, quando você for no banheiro fazer xixi, não faz força para fazer xixi, relaxa e deixa o xixi sair, faz um xixizão, né? Não fica interrompendo o fluxo. E aí a gente vai orientando. Tem o biofeedback, tem aqueles biofeedback lúdicos, né? Com jogos para a criança fazer e tal. Então tem bastante coisa aí que a gente pode usar com as crianças. E as terapias comportamentais, a gente põe horário para fazer xixi, né? Intestinal também, a gente faz essa parte de orientação, pergunta se está indo no nutricionista, como é que está funcionando isso, o intestino está mais ressecado, está mais solto, né? Para tentar deixar o mais equilibrado possível, né? Entendi. Agora ficou mais claro para a gente visualizar mais ou menos como que funciona.
Só reforçando, gente que está chegando aí, que está chegando por agora, boa noite para todo mundo. Se tiverem perguntas, vão mandando, que a gente vai respondendo na medida do possível aqui. Sobre as indicações, em quais casos a fisioterapia pélvica é indicada e pode ter resultado? Então, casos, vamos falar de mielo. Então, assim, pacientes com mielo. São casos muito específicos, né? Porque a gente precisa que o paciente tenha um bom controle motor. Isso quer dizer que tem que ser uma mielo com nível baixo, muito baixo, tá? Então, níveis mais altos, as complicações são maiores, e aí a dificuldade de melhora com a fisioterapia aumenta, tá? Então, eu tenho um caso aí de um pacientinho de 7 anos que tinha uma inervação preservada, ele tinha controle motor, então a gente conseguiu melhora com ele em 10 sessões, melhora de qualidade de vida, dando todas essas orientações, o que não excluiu o cateterismo intermitente, tá? Então, mesmo ele tendo esse controle, ele foi em cateterismo intermitente limpo, né, na sondagem, mas teve uma consciência corporal, um controle melhor ali da situação nutricional dele. Tá? Então, ou seja, a minoria dos casos de mielo, né? Não quero te desmar, mas é realista, né? E é uma preocupação que a gente tem. Então, assim, na minha vivência lá no consultório com o Caio, ele como tem essa experiência com esse público, né, com os pacientes com mielo, quando ele indica, é nesse tipo de caso específico que eu te falei. Né? Então, às vezes, pacientes de fora, de outros urologistas, que aí a gente precisa explicar, orientar, porque talvez é um urologista que não tem muita vivência com criança e com mielo, e aí precisa explicar que não vai ser assim, que a mágica não vai acontecer. Entendi. Tá bom. E agora invertendo a pergunta, acho que já uma resposta responde a outra, mas só para deixar claro, em quais casos não é indicado ou não tem resultado? A maioria dos casos. Então, níveis mais altos, com mais comprometimento motor, a gente não consegue recrutar essa musculatura, a gente não consegue modular essa bexiga com uma eletroestimulação, por exemplo. Você não tem a via preservada, né? Então, consegue. Aí, por exemplo, na minha vivência, eu oriento muito mais cateterismo intermitente, porque eu estou ali em parceria com o Caio, do que fazer a física, porque a maioria dos pacientes é mais orientação, então às vezes a gente ensina a mãe, porque é bebê ainda, criança muito pequena, e aí quando ela chega numa idade que ela tem consciência e consegue fazer sozinha, a gente ensina e eles fazem na escola, por exemplo. Então, na escola, olha, eu vou no banheiro, vai lá, passa a sondinha, esvazia, porque o importante é o quê? Diminuir a pressão intravesical dessa bexiga, preservar essa bexiga o máximo possível, né? E todo esse sistema, porque se a gente não preservar a bexiga, a gente já sabe que o sistema aí, a gente pode ter lesão de nível renal aí associada a longo prazo. Sim. Então, o que é importante? O urologista que atende pacientes com mielo no migocele tem vivência com isso, e ele vai acompanhar esse paciente e vai poder preservar e deixar o sistema em boas condições para ver o que vai acontecer no futuro, né? Sim. Você está falando essa questão de rinhas, que é um dos maiores problemas que às vezes está meio que escondido, porque a bexiga acaba subindo para o rim e para os outros ureteres, para o rim e acaba danificando todo o sistema lá e dá ruim, né? É bem complicado. Vem uma pergunta aqui da... Peraí, que eu perdi. Quem encaminha para fisioterapia pélvica? Quem pode encaminhar? O urologista? Normalmente o urologista que encaminha pra gente, tá? Então aí é o que eu te falei, às vezes é um urologista comum ou é um urologista especialista aí, um neuro-urologista ou um uropediátrico, né? E aí ele já vem com
uma indicação mais assertiva. Quando vem um uro comum, às vezes ele não tem tanta vivência, e aí a gente tem que explicar. E às vezes acontece de mesmo assim a mãe falar, vamos tentar. Ok, mas né, a gente já demonstra aí, já explica todo o cenário para que não haja aí falsas ilusões. Sim. É bom deixar as expectativas alinhadas desde o início, que é uma expectativa que às vezes não vai se concretizar, né? Então, é importante isso mesmo. Porque às vezes vem e fala assim, vou fazer a fisio, então não vou precisar do cateterismo. Uhum. Fazer a fisio vai gerar meu refluxo. Não é regra, né? Não é sempre assim. E já que você tocou nesse assunto do CAT, o que a fisiopélvica pode trazer de benefício nessa parte, tanto primeiro da urinária e depois da parte fecal, de, por exemplo, livrar da sonda ou não, ou corre paralelo com a sonda, ou qual a relação dessa coisa da questão do cateterismo com a fisiopélvica? Então, aí eu tenho esses casos específicos que a fisio respondem, a gente trabalha junto. Então, o paciente continua fazendo cateterismo, porque isso vai diminuir a pressão intravesical dele e diminuir o refluxo. Uhum. E com isso, observa-se o risco. E aí a gente faz a fisio, porque ele tem controle motor e a gente consegue melhorar essa parte muscular também, que vai ajudar em todo esse quadro. Então, aí a gente trabalha junto, mas não quer dizer que aí vai ficar, que zerou o refluxo, que vai tirar e vai deixar de fazer o cateterismo e ficar só na fisio. Não, o principal é o cateterismo. A fisio vai ser um suporte ali para a situação, tá? E aí quem vai decidir qual vai ser a próxima conduta, vai ser o próprio organismo do paciente, porque conforme ele vai crescendo, essa condição pode mudar. E o médico que acompanha ele lá desde pequenininho, que vai dizer qual vai ser o próximo passo. Certo. É importante essa fala sobre a sonda, porque como eu já bati muitas vezes nessa tecla, a sonda não é um problema, né? Ela é a solução para muita coisa. Então, não adianta querer livrar da sonda, porque a sonda é sua amiga, no final das contas. E depois a criança super independente, passando a sonda sozinha, é super normal para ela. Sim. Às vezes, para a gente, para a mãe que está fazendo, ela assusta num primeiro momento, mas depois é um alívio, porque você fica sabendo que você está preservando e você está minimizando complicações severas aí, né? Está evitando aí de ter severo. Eu até sempre falo também que se hoje eu tenho a autonomia que eu tenho é por conta da sonda. Eu comecei a sonda criança, faço sozinho desde os 11, 12 anos e aí segui, assim. Então, se eu tenho a autonomia que eu tenho hoje é muito por conta da sonda. Então, é isso, gente. Sonda é liberdade, sonda é autonomia. A Jane Cândido perguntando de qual estão falando, sonda uretral ou mitral? As duas, né? Porque se você sabe, o processo é basicamente o mesmo, só muda o lugar para onde você faz, né? Uhum. E em relação ao intestino, o que a fisio pode contribuir? Controle? Exatamente, a gente entra na mesma questão de ter inervação preservada. Uhum. Né? Você consegue, tem inervação preservada, você consegue modular lá e ajudar esse intestino a ser um pouquinho menos preguiçoso, porque normalmente é bem ressecado, então você consegue ajudar nisso, ou às vezes tem uma incontinência fecal, aí você trabalha a musculatura, melhora esse controle esfinteriano externo, né, que são os músculos dorsal e pélvico, e aí você consegue dar esse melhor controle também, posicionamento para fazer xixi, para fazer cocô, por exemplo, que vai ajudar a eliminar isso com mais facilidade. Uhum. São essas orientações que normalmente a gente faz.
E também vai pela mesma linha. Você pode fazer eletroestimulação, você pode fazer o biofeedback, você pode dar só exercícios. Vai depender ali do que você está combinando ali com o seu paciente, o que você acha que ele vai aceitar melhor. Então, assim, eu faço muita eletroestimulação tibial posterior em crianças que têm enurese noturna, ou seja, não são crianças com características neurológicas, tá? São só crianças com atraso ali, às vezes uma imaturidade do sistema, né? E eles aceitam super bem o choquinho, acham até engraçado que vai ficar pulando, e aí a gente desenha junto, conversa, vê um videozinho aí no celular que eles adoram, né? E eles vão melhorando, né? E aí com o mielo segue a mesma linha, tem que ter controle muscular. Tem que ter sensibilidade. E para ter controle muscular, tem que ter a via de sensibilidade mandando informação para a gente ter a resposta motora, né? Sim. Então a gente precisa, na verdade, as duas vias preservadas, tanto a aferente quanto a eferente. Se tiver algum curto-circuito no processo, ele não vai dar. Tem que ter negócio preservado. O produto e a tomada funcionando, só que o fio está partido, né? Em algum momento. Boa analogia. Você falou, a gente estava falando da mitofanose e tal, que você veio uma pergunta aí. Em uma criança que tem ampliação vesical, fisioterapia pélvica, de novo, considerando que seja um mielo baixa, quais respostas na bexiga? Aí você ajuda, né? Porque você tem controle. Tendo controle, a gente consegue ali melhorar muito a qualidade de vida do paciente. A gente melhora de novo a consciência corporal, as sensações, né? De, estou sentindo que a bexiga está cheia, vou lá fazer xixi. A gente faz diário miccional, a gente faz micção de hora, então a gente entra nessa terapia comportamental. Micção de hora, avalia a ingesta hídrica. Olha, não fica segurando muito xixi por muito tempo, também não é legal, mas também não é legal ir lá fazer xixi a cada meia hora. Então a gente vai ajustando isso daí. E de novo, pode usar eletro, biofeedback, exercício. Tudo. Todas as possibilidades são uma alternativa, né? Tem essa, eu sei para você eletro de tibial posterior, que é a que eu mais uso, mas muita gente usa para sacral. Né? E também tem intravitário. Legal. Só intracavitário e hoje, até em adulto, hoje a gente praticamente não faz. Eu, no meu principalmente. A gente preserva um pouco mais o paciente, né? Não tem necessidade, para que fazer, né? Sim. Já aproveitando, você citou a questão de adulto, em adultos é uma possibilidade também, nesse apoio para bexiga e intestino, são os mesmos procedimentos, indicação também a partir de um nudo ou profissional semelhante, mesmo procedimento. Exatamente, tem que ter, né? De novo, eu fico batendo nessa tecla do controle motor, tá? Fica repetitivo, mas é isso, né? E, então, precisa ter pelo menos o mínimo ali que você consiga alguma coisa de resposta, né? E trabalhar com essa equipe toda multidisciplinar aí nas questões intestinais, eu acho que alimentação, e normalmente precisa entrar, às vezes, até com alguma medicação para ajudar aí no intestino. E aí, conversando com todo mundo que está envolvido aí, porque o interesse de todos é a melhora do paciente. Sim, sim. Quanto mais você conversar com os profissionais que estão envolvidos aí nesse tratamento do paciente, melhor é, porque aí a gente alinha tudo, né? Por aí. Deixa eu estar vendo um comentário aqui da Viviane de novo, ela falando que a filha dela tem 7 anos, miela, bicoperativa, vai começar o remédio, eu acho que é o Retemic, e passa a sonda. Procedimento quase padrão, praticamente padrão. Estava preocupada por conta que trabalha fora e com questão de adaptação com escola, etc. Fugindo um pouquinho do nosso tema, mas só para comentar, uma possibilidade, óbvio que depende muito da escola, depende
vários outros fatores, mas talvez a escola dá apoio nessa questão da sonda, se treinar, né? E também incentivar a filha a tentar aprender a sonda já, porque, querendo ou não, a gente falou um pouco antes, quanto antes ela aprender a fazer sozinha, tiver autonomia para fazer, melhor para ela agora e principalmente para frente. Porque a autonomia, tudo nessa vida, vai ser muito bem, muito bom. É isso. Assim, num primeiro momento, tem todas essas dificuldades e toda novidade precisa de uma adaptação. Sim. Então, assim, essa fase de adaptação é mais difícil, porque você tem que conversar na escola, você tem que conciliar seus horários de trabalho, você vai fazer essa sondagem de quanto em quanto tempo? A cada 3, 4 horas? Né? Como é que vai ser? Como é que você vai organizar a sua rotina ali? Quem que vai passar? É a criança? É você? É a escola? Né? Então, até alinhar essa turma toda aí, também demora um pouquinho, é difícil, é árduo, né? É trabalhoso esse início, mas depois que você consegue alinhar, como você disse, a vida muda. Sim. E isso é completamente na rotina, assim, você nem percebe que é diferente, né? Não, eu falo, então assim, aparecem crianças pra gente lá que já fazem a sondagem, né, há bastante tempo, e é super normal para elas, não tem fazem já até fechado, porque a criança tem um poder de aprendizagem, uma capacidade assim de assimilar e desenvolver as coisas assim, fantástica, né? A criança pega tudo muito mais rápido do que adulto e tal. A Adélia, oi Adélia, tudo bom? Tá perguntando se é melhor tentar a fisioterapia pélvica antes de começar a fazer a lavagem. E em relação ao tempo que consegue o resultado, óbvio que depende da casa, mas normalmente 10 sessões, como a doutora falou, é isso, né? Eu queria comentar sobre essa questão da lavagem. Eu não ouvi aqui, deu uma falhadinha porque eu estava procurando para ler a pergunta. É melhor tentar a fisioterapia pélvica antes de começar a lavagem? Ou não? Porque isso, se não tiver preservação de inervação, se não tiver controle, o que vai adiantar? Eu vou deixar essa criança lá constipada, acumulando um monte de fezes e tal, isso incomoda. Sim. E está insistindo na fisioterapia que a gente não vai poder dar grandes resultados aí para essa criança, né? Então, faz um alívio imediato ali, né? E depois ver, tem controle, como é que tá? Vamos fazer uma fisio junto, né? Combinar aí as técnicas. Pode ser, se tiver controle, vai melhorar. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Pode andar junto, como você estava falando. Em relação à infecção urinária, pode ter alguma melhora nesse sentido? Então, quando tem infecção urinária, normalmente tem resíduo miccional. Então, tem urina que não... É uma bexiga que não esvaziou completamente. Então, aquela urina que fica na bexiga, né, ela coloniza e o paciente vai ter infecção urinária de repetição por uma disfunção de esvaziamento. Então, tem funções de esvaziamento e funções de esvaziamento. Então, às vezes, é um detrusor hipocontrátil lá, hipoativo, então ele não tem força suficiente, normalmente é isso, não é a resistência do músculo de assoalho pélvico, né? É mais problema dentro da bexiga do que da musculatura lá de baixo, porque normalmente ele já não tem tanto controle, então não é a musculatura que tensionou ali e dificultou essa saída do xixi. Normalmente é a bexiga mesmo que não teve força de contração suficiente para eliminar toda a urina. E aí ele vai ter. E aí tem que entrar com as medicações, com a sondagem. Então, assim, tem alguns pacientes que ainda fazem um xixi espontâneo e depois passa a sonda para tirar esse resíduo, né? Então, funciona mais o cateterismo de novo. Vamos escolher o que fazer. Cateterismo. Tá? Isso vai melhorar a infecção de urina, vai melhorar o refluxo, vai aliviar a pressão, vai preservar o rim dessa criança.
Então, tem muito mais benefícios do que você assistir, talvez, no físio pélvico, que, dependendo do nível lá de lesão, não vai te responder. Então, resumindo a obra, cateterismo salva-vidas é pagar um ouro da coisa. Resumindo, é isso. Existe é o que eu te falo, para orientar, né, nesse caso, para orientar o cateterismo do que para fazer a físio. Certo. Entendi. Um outro foi para físio, mas a grande maioria é orientar o cateterismo intermitente limpo aí. Né? Como vai ter infecção, você vai colher uma urina, sempre vai ter lá uma alteraçãozinha por conta da manipulação. Mas não vai ser uma alteração que gere grande estrago, como uma infecção de urina que pega uma bactéria aí poderosa e aí fica naquela de antibiótico direto, todo ciclo vicioso. Melhora, volta, melhora, volta, melhora, volta. Então é melhor fazer o cateterismo, vai aparecer uma coisinha ou outra lá, mas não vai ter sintoma. Né? A gente não vai ter febre, não vai ter sangue na urina. Os sintomas de infecção, né, urinária. Sim. E vai ficar bem. O rim vai ficar feliz, a bexiga vai ficar feliz, preservada, para no futuro aí ver o que vai acontecer. Se vai fazer uma ampliação vesical, se não vai. Sim. Eu li esses vídeos aí, você falando sobre a ampliação vesical. Sim. Coisas aí. A Kelly, a filha perguntando aqui, ela pergunta: como saber se a criança tem o controle ou não? Existe algum exame específico além da urodinâmica? A eletroneuromiografia, por exemplo. Uhum. Vai mostrar se tem atividade ali. Sim. Né? Isso já ajuda bastante. E a gente faz uma avaliação, a gente faz contração, visualiza, faz toque para saber como é que está o grau ali de força da musculatura, né? Faz teste de possibilidade, então, quando a gente avalia, a gente faz tudo isso. Mas normalmente o paciente já vem com a eletroneuromiografia em mãos aí pra gente. Certo. Examezinho super legal, só que não. Examezinho super legal, só que não. Mas é importante, né? Então não tem como escapar. A aerodinâmica também não é muito legal, né? Não, mas é para uma boa causa. Também. A Adélia questionando se a eletroestimulação é importante para a bexiga. É uma das alternativas da fisioterapia pélvica, então sim, pode, de novo, dependendo daquelas funções que a gente já falou algumas vezes, mas sim, é uma possibilidade. E se é possível fazer em casa? Se dá para fazer eletroestimulação, fisioterapia pélvica em casa, como que funciona? Tem alguns pacientes que tem indicação, por exemplo, eu tive um paciente com paralisia cerebral bem novinho, ele tinha uns 2 anos, fez a físio, melhorou com a físio, só que parava a físio e voltava. E aí a gente indicou para ele comprar um aparelho portátil, ensinou, né, eu ensinei a mãe e tal, para ela fazer em casa, né, e aí a gente conversava online ou presencial para mudar e evoluir os parâmetros, né, no tratamento dele, e ficou super bem. Então, tirando esses casos, a gente tem casos de idosos também que vão fazer fisioterapia pro resto da vida aí, e a gente indica, compra o aparelho, faz, a gente ensina os exercícios, pede para fazer em casa também, vai monitorando esse paciente e monitorando. Legal, vamos saber. Tem essa outra facilidade também. Sim. Ainda mais com a pandemia, né? Com a pandemia a gente teve que se reinventar. Exatamente. Então, assim, como é que você faz eletroestimulação à distância num paciente, né? Então, a gente, o aparelho portátil, ele já vem meio que pré-programado, então você não precisa montar toda a corrente, você só muda uma coisinha ou outra, dependendo do que você quer tratar ali. Então, quando você me falou de bexiga e tal, então, assim, para bexigas hiperativas, hipoativas, é um tipo de corrente dentro da eletroestimulação. Para fortalecer músculo de assoalho pélvico, é outro tipo de corrente com outros parâmetros. Então, você olha o aparelho mesmo, mas o que muda aí são os parâmetros, né, que vão de acordo com o objetivo que você quer ali com o paciente. Então, as funções de bexiga, você quer modular aquela bexiga, você quer reeducar aquela bexiga,
É um tipo de corrente. Ah, eu quero fortalecer a assoalho pélvico, é outro tipo de corrente. Tá? Kelly, a gente já falou sobre isso no começo, em qual pode começar desde criança, já tem essa possibilidade. Só que você retomar essa idade, você, bem na hora que você falou, cortou aqui para mim, e em relação ao especialista, normalmente quem encaminha é um urologista. Só que você retomar essa questão da idade. Na faixa dos 6 a 7 anos. Tá? Para a fisioterapia. Quando vem cateterismo, já vem bebezinho. Uhum. A gente ensina a mãe, aí essa criança vai crescendo, tem condição de fazer sozinha, tá? Mas para a fisioterapia, até para pacientes não neurológicos, normalmente é nessa faixa etária aí de 6 anos. A estimulação para a parte do intestino também funciona. E também existe, correto? Exatamente. Também existe, também funciona e também tem diferença. Se você quer modular o intestino ou se você quer fortalecer a assoalho pélvico. Certo. Então, tem tipos diferentes aí que eu Agora uma pergunta mais que eu vejo dos mais adultos assim. Uma das questões muito comuns de adultos com mielo que até tem um movimento da perna e tal, mas às vezes não tem sensibilidade, ou não tem sensibilidade, tem uma sensibilidade muito reduzida da cintura para baixo. E a eletroestimulação, a fisioterapia pélvica e as alternativas, ela podem apresentar alguma melhora nessa questão da sensibilidade? Ou não tem nada a ver? Sim, porque é aquilo que eu te falei, a gente precisa ter sensibilidade para ter controle motor e resposta motora. Então, se tem alguma sensibilidade, a gente pode tentar estimular mais ainda essa sensibilidade. O próprio exercício, como eu te falei, que ele dá a consciência corporal e melhora o controle, vai melhorar a sensibilidade. Você vai exercitar aquela região e você vai começar a perceber. Porque o que acontece? Às vezes vem paciente no consultório e fala, vamos fazer uma contração do assoalho pélvico, não sabe nem o que tem que fazer, não sabe nem onde fica, né? Uhum. Porque não é uma musculatura que é treinada, né? Você vai na academia, você não faz contração do assoalho pélvico, você entendeu? Pensa nisso, né? Não é uma musculatura muito consciente, né? A gente não tem essa consciência dela, que é ela que suporta aí, ela tem uma função de sustentação e de continência. Então, sustenta, do mesmo jeito que o abdômen sustenta todos os órgãos aqui da cavidade abdominal anteriormente, inferiormente ao assoalho pélvico, por isso que ele chama assoalho, né? Que segura tudo lá, né? Uhum. Então, além dele ter essa função de suporte, ele também tem essa função de esfíncter externo, né? Então, muscular, que vai te garantir uma continência. Então, assim, tem que dar consciência. Então, assim, hoje, então, por exemplo, yoga, praticantes de pilates, alguns professores ainda pedem uma contração aí, né, de assoalho pélvico, então já está um pouquinho mais consciente, né? Então, hoje a gente tem algumas atividades aí que pedem, né? A gente sabe, não é muito aprofundado e específico, né? Mas já se sabe, e se fala na televisão muito mais hoje, na internet, como a gente está aqui, né? Sim. Então é mais conhecido hoje, muita gente fala, e aí tem gente que confunde e pergunta se é pompoarismo, e aí entra o pessoal da sexualidade, enfim. O mais importante é que fale sobre o assunto, né? E depois a gente vai aprimorando aí. Entendi. Já que você tocou nesse assunto, quando eu comentei nesse grupo de amigos mais adultos de mera que eu tenho, justamente perguntaram, fisioterapia pélvica tem muito mais a ver com o universo feminino, né? Como você falou, não pode essas coisas. Não necessariamente, né? Pode ter benefícios para a saúde masculina também, como a gente falou um pouco sobre isso. É bom reforçar, porque não é só essa questão da saúde feminina, também para homem também pode trazer benefícios e tal. É bom exercitar, é bom você ter consciência ali, conhecer seu próprio corpo, né? Então, a partir do que você exercita, você vai numa fisiopélvica, que ela te explica o que é o assoalho pélvico, né? Qual a função, né? Como é que você contrai, como é que você relaxa, o porquê que tem momentos que você tem que contrair, tem momentos que você tem que relaxar, que num primeiro momento tem que ser consciente, mas depois isso automatiza, né? E, então, assim,
é super importante. E você vê que melhora em todos os sentidos, até em questões sexuais. Né? Tem reflexo na qualidade de vida também, né? Então, isso não é só isso, né? Uma coisa estão relacionadas. Bom, gente, se vocês tiverem perguntas, mandem aí, estamos caminhando para o final já. A gente já respondeu a maioria das perguntas que a gente foi recebendo, a gente tinha programado, mas se tem perguntas, podem mandar aí. Já matando todas as perguntas, foi bem legal, que a gente já conseguiu esclarecer bastante coisa. Para mim era uma coisa bem nova, assim, já tinha ouvido falar, mas não tinha muito conhecimento, nem experiência com pessoas que fizeram, então, e as experiências que tinha, era mais com criança, então não tinha esse parâmetro do adulto, se também tinha alguma resolução, alguma resolutividade, alguma resolução do resultado. Então foi bem importante esse papo. Então, queria agradecer a doutora pela disponibilidade, pela atenção, pelos esclarecimentos. Deixar o canal aberto também para seguirem ela, mandarem perguntas, se tiver passar alguma coisa. Vai ficar salva a live, vai estar em collab também, então vai dar para acessar os dois perfis. Então fique à vontade para mandar perguntas para nós sobre o tema, para a gente continuar esse papo. Então, queria deixar as considerações finais para você, para a gente ir encerrando por aqui. Eu que agradeço, muito gostoso estar aqui com você. E o que eu tenho para falar? Cateterismo é vida. Repito, cateterismo é vida. Concordo. É vida, né? Então, assim, podem ter aí várias outras técnicas de suporte, mas o importante é o cateterismo intermitente. É difícil. Todo começo é difícil, mas depois, como você disse, palavras suas é libertador. Então, eu agradeço muito. Se alguém quiser tirar dúvida, quiser me mandar aí perguntas, conversar mais um pouquinho, a gente conversa e a gente vai esclarecendo aí e informando todo mundo. Obrigada, viu? Agradeço. Obrigado a todo mundo que participou, que interagiu, que mandou pergunta. E semana que vem não tem live, mas talvez na outra já tenha de novo, então a gente vai mantendo essa rede de informação aí, porque informação faz toda a diferença. Obrigado a todo mundo aí, obrigado, doutora. Boa noite, gente. Até mais, tchau, tchau. Tchau. E aproxima as pessoas, né? Sim. Essa rede faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.